Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Amém? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, então, nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Apocalipse, né? Capítulo 14. E esse capítulo 14, todo ele é um parêntese. Lembra que a gente explica, né, que tem algumas coisas que estão acontecendo e ele faz um parênteses para explicar algo que ele está vendo ou que ele está ouvindo. Então, João aqui, no capítulo 14, todo esse capítulo, ele é um capítulo parentético, né? A gente chama de capítulo parentético. Então, basicamente, ele vai relatar 7 eventos que são descritos pelo apóstolo João. Mas nós vamos rever esses 7 eventos no final da aula para a gente fazer um fechamento, tá bom? O importante é que vocês saibam que esse capítulo 14, então, é uma sessão paralela, é um parênteses, né? Nós já estudamos sobre os 7 candeeiros, os 7 selos, as sete trombetas, né? A ação do inimigo de Deus sobre a igreja. Então, hoje nós vamos ver um contraste, na verdade, né? Ele vai apresentar para nós uma visão celestial da vitória, do juízo e da chamada à fidelidade, e ele contrapõe os fiéis selados pelo Cordeiro e com os seguidores da besta. Então, a gente vai ver muito isso, né? Essa diferença, mostrando o propósito de Deus, que é redimir o seu povo e julgar o mal. Então, esse em suma, é o resumo desse capítulo, e nós, então, vamos orar e vamos ler, e nós vamos esmiuçar ele versículo por versículo, como a gente sempre faz, tá bom? Então, vamos orar? Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, por estarmos aqui mais uma vez, Pai, estudando, meditando na Tua palavra, nesse livro, Senhor, que é um livro de adoração e de esperança. Que o Senhor venha trazer essas revelações ao nosso coração e que tudo, Pai, qualquer dúvida, tudo que ficar, Senhor, ó Deus, na dúvida, tudo que nós não conseguirmos expressar de forma correta, que o Teu Espírito Santo nos corrija e venha, Pai, deixar a Tua palavra alinhada com a Tua vontade. Assim, Pai, nós oramos, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por cada vida que aqui está, tirando esse tempo, dedicando esse tempo ao Senhor e conhecer mais da Tua palavra. Assim eu oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, queridos, quem lê para nós? Capítulo 14. Amém, pastora. Amém. Capítulo 14, o Cordeiro e os 144.000. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus.
os 3 anjos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos 7 santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. A colheita da terra. Eu olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara de terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz aos que tinham a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém. Amém. Obrigada, Júlia. Nada. Então vamos lá. 14:1. Olhei e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que tinham o seu nome e o nome de seu pai escrito na testa. Esse capítulo 14, queridos, ele é um capítulo que a gente tem que prestar muita atenção, porque ele tem muita simbologia, né? Então, aqui ele fala que eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Aqui, quando ele fala de Sião, ele não está falando de Sião como um lugar geográfico, ele está falando um dos nomes simbólicos do céu. E como que eu sei disso? Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, fala isso. Então, aqui ele diz que ele olha e eis que estava um cordeiro em pé no céu, né? E com ele, 144.000. A gente já estudou isso, né, nos capítulos anteriores. O que representa os 144.000? Todo o povo de Deus, a igreja de Cristo,
né? A gente já viu isso. Então, 144 mil são a totalidade do povo de Deus. Eu vou repetir aqui para que isso fique bem claro, né? 144 mil simboliza o povo completo, as 12 tribos, as 12 tribos, né? E lá de Israel, no Antigo Testamento, juntando com os 12 discípulos, né? Então, o que que isso nos representa? A totalidade, a perfeição de todo o povo de Deus. Então, ele viu, né? Ele olhou e viu o Cordeiro e viu toda a igreja no céu e que tinham o seu nome escrito aonde? Na testa. E o que estava escrito? O nome do seu pai. Lembram no estudo da semana passada que a gente viu que a marca da besta, né, teria o número 666. E aqui, então, os selados vão estar com o seu nome, o nome do seu pai, escrito na testa. Então, mais uma vez aqui a gente entra, né, naquilo que o inimigo, queridos, ele sempre tenta imitar Deus, confundir o povo de Deus, né? Por isso que ele também vai usar uma simbologia, né, para aqueles que não aceitarem se render a Deus, aqueles que se recusarem, né, serão o povo separado. Aqueles que não se recusarem vão receber esse selo na testa, e esse selo vai deixar com que as pessoas comprem, vendem, transitem. Isso tudo a gente viu na semana passada, no capítulo 13. Então, e por que também, né, o Senhor ele escreve o nome dele na nossa testa? É sinal de uma marca de propriedade, né, uma proteção divina. Então, resumindo aqui, né, Deus sela os seus e nos identifica. Então, nós já recebemos, lembra que a gente já falou isso outras vezes também, quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos a Cristo, nós somos selados, nós somos identificados, separados. Então, a nossa fidelidade com Cristo e o nosso aceitar Jesus, que na verdade é Ele que teria que nos aceitar, mas isso é uma fala que a gente diz, né? Quem aceita o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, então ele tem essa marca, nós pertencemos a Cristo. E aí, dos versículos 2 e 3 diz assim: ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém poderia aprender esse cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, quando ele fala aqui, ouvi uma voz do céu como um som de muitas águas, lembra que ele já viu isso, por isso que esse capítulo 14, ele é um parênteses, né? Aqui ele já tinha, lá no capítulo 1, ele já tinha falado isso, que ele ouvia uma voz como o som de muitas águas. E aqui, quando ele fala do som de muitas águas, e era como o som de arpistas, é uma adoração, queridos. O que ele ouvia aqui é que ele conseguiu distinguir e nos relatar melhor, né? Porque ele está vendo novamente aquilo, aquela ação que ele viu, aquilo tudo que ele viu no capítulo 1, ele está vendo novamente. Então, aqui ele consegue decifrar melhor. Então, ele fala que esse som era como de arpistas que tocavam as suas harpas. Queridos, era um som de adoração. E cantavam um cântico novo diante do trono de Deus, dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender esse cântico senão o povo de Deus, os 144 mil. Então, queridos, só os selados, só o povo de Deus, só aquele que é separado, que foi separado, ele consegue adorar verdadeiramente o Senhor. Ninguém consegue aprender esse cântico, não, é só aqueles que têm os seus ouvidos aguçados e conseguem compreender e adorar da mesma forma. Isso é uma característica de quem tem intimidade com Deus, né? É um privilégio meu e seu, um privilégio nosso, do povo de Deus.
Então, quando ele fala aqui que esse som, a gente pode entender que a adoração é algo íntimo, é só. Por isso que quando ele fala, né, que ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, a adoração é algo íntimo dos santos. Então, aqui ele fala, nesse momento aqui, aqueles que não são adoradores verdadeiros não vão poder estar cantando esse cântico, porque é só eles que sabem, ninguém consegue copiar. Então, essa cena também já foi vista, queridos, lá no capítulo 7. Então, agora, com esses detalhes a mais, né, ele pode, então, dizer que ele consegue entender e enxergar e discernir o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, qual é a adoração que eles estão dando ao Mestre. E aí, no versículo 4, diz assim, ó, estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Aqui a gente precisa prestar muita atenção, porque quando a gente lê esses versículos sem a gente ter a compreensão exata do que o texto quer dizer, o que ele está falando aqui? Como assim? Aqueles que não se macularam com mulheres porque são virgens, quer dizer, aqui então é aqueles está fazendo uma apologia que é o celibato? Não, queridos, não é isso que o texto está dizendo, porque senão Apocalipse não ia comparar Jesus com o noivo, não falaria sobre casamento, casamento não ia ser uma instituição divina. Quando ele fala aqui, quando eles não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, ele está falando aqui não de relacionamento conjugal, mas da pureza e da fidelidade espiritual. Então, isso aqui, se você tem como anotar, anote isso, para que você, de repente, daqui a um tempo, você vai ler e talvez não tenha compreensão exata disso, e talvez isso até pode trazer uma confusão, né? Para quem não conhece a fundo o texto. Ele não está falando de homem e mulher, porque são virgens de forma de relacionamento íntimo, conjugal. Não é isso que ele está falando. Ele está falando daqueles que não se prostituíram com a grande meretriz, né? Então, e quem é a grande meretriz? A igreja falsa, aquela igreja apóstata, aquela igreja que recebeu os ensinos errados e tomou esses ensinos como verdade. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Esses que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, são aqueles que viveram uma pureza, uma fidelidade espiritual, e eles não se prostituíram com a grande meretriz, ou quer dizer o que isso? Não se contaminaram com falsos ensinos, não se apostataram da fé. Isso é fundamental para que a gente entenda esse texto. E aí ele fala aqui, ó, estes seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Isso aqui também é algo que nós precisamos entender. Por quê, queridos? Porque a igreja apóstata, a igreja que vai ser contaminada com os ensinos do anticristo, ela vai seguir o anticristo, né? Lembra que a gente já viu sobre isso, né? Eles vão ser confundidos, vão ser enganados pelo anticristo e vão seguir o anticristo. Mas estes que ele está falando aqui seguem o Cordeiro, seguem a Jesus, por onde quer que ele vá, né? Então, aqui ele está fazendo, por isso que eu falei bem no início, ele está fazendo um contraponto, né? Ele está comparando aqueles que servem a Satanás, que seguem a Satanás, o anticristo, a besta, e aqueles que servem ao Cordeiro Santo, a igreja verdadeira da igreja falsa, a igreja que se deixou iludir e enganar pela mentira, e a igreja que permaneceu, a igreja fiel, que permaneceu aos seus ensinos. Então, ele está fazendo essa comparação.
estes foram comprados dentre os homens como primícias de Deus e para o Cordeiro. Então, queridos, eu e você somos primícias do Senhor, né? Primícias é símbolo de quê? O que é quando a gente oferece a nossa primícia a Deus? É o nosso primeiro, é o nosso melhor. Então, aqui, as primícias é isso. É quando aqui é aquele povo do Senhor, né? Esses foram comprados, o povo de Deus foram comprados como as suas primícias, como o seu melhor. Esse é o povo de Deus, como aquele que é que teve dedicação exclusiva a Cristo. Isso quer dizer esse texto. E na boca deles não se achou engano, e são irrepreensíveis, ou não se achou mentira. Ou aqui também na versão que a Júlia leu, fala que sem mácula, né? Aqui também na minha versão está sem mácula. O que é sem mácula? Sem mentira, sem mancha. Então é isso que nós precisamos aprender nessa noite, que nós, né, o povo de Deus vai seguir o Cordeiro aonde ele estiver, nós vamos seguir a igreja verdadeira, vai discernir, vai seguir o Cordeiro Santo, né? Nós aqui somos chamados das primícias de Deus e somos irrepreensíveis. Quer dizer, aquele que não tem mentira. Por isso que é importante, queridos, buscar a santidade, fidelidade, compromisso com Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Porque aqui ele está falando que não se encontrou, não se achou engano, não se achou mentira. E por que ele faz essa ênfase, queridos? Por qual é uma das características do anticristo? Ele é mentiroso. E ele é enganador. A gente já viu isso também quando a gente estudou sobre ele, né? Então, assim, ó, isso é uma característica do anticristo, ser mentiroso, ser enganador. Mas o povo de Deus, eu e você, precisamos ser o oposto disso, né? Não se pode achar mentira na nossa boca, porque nós somos sem mácula, sem manchas, irrepreensíveis, aqueles que não são contaminados, né? Que não se contaminam com a religião falsa, com os falsos ensinos. Amém? Então, isso quer dizer até no versículo 5. A partir do versículo 6, então, vamos ler o 6 e o 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui, queridos, está chegando, né? Está chegando o final da tribulação, agora já está chegando o julgamento. Aqui ele está falando, né? Então, este anjo, ele está proclamando o evangelho eterno. Então, Deus chama, aqui Deus está chamando pela última vez, aqui é finalizando mesmo, assim, todos os moradores da terra. Ele não, isso cai por terra, queridos, toda a ideia dos judeus, né? Que Jesus só veio para os judeus, né? A gente é chamado de gentio, né, que não é o povo judeu, são os gentios. Aqui cai por terra toda essa doutrina, e isso que diz que Jesus só veio para alguns, não, aqui diz, olha só, ele pede para que preguem para todos os habitantes da terra. E ele ainda fala aqui, ó, cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo, então é para todos. E nesse momento, esse anjo, então, ele está chamando pela última vez ao arrependimento. Depois dessa vez aqui, queridos, não vai ter mais como se arrepender. Vai chegar o tempo, o juízo, o dia do julgamento, o dia do juízo. Então, Deus ele está mandando novamente um anjo, novamente um mensageiro, né, para que pregue a mensagem do reino. Então, aqui, queridos, isso é algo que é muito poderoso para nós, porque assim, ó, a gente já falou sobre isso também. Deus, ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para que todos nós tivéssemos acesso à salvação. Ele não tem prazer no julgamento. Ele não terá prazer nas pessoas que vão passar pelo juízo. Tanto que por várias vezes ele vem alertando, né? Quando ele lançou lá
as, as pragas, né? Quando ele sempre, o que atingia? Era um terço, era uma parte, né? Ele estava chamando as pessoas ao arrependimento. E aqui, mais uma vez, ele manda esse ser angelical para anunciar a todos aqueles, né? A toda a terra, todos os povos, mais uma vez, ele pede para que anuncie o evangelho do reino, o evangelho eterno, né? Então, nós aqui podemos dizer, mas o Senhor, né? Às vezes as pessoas acham, né, a justiça de Deus, mas como? Queridos, ele está alertando e ele vai alertar, porque ele quer que todos alcancem, né? Então, nesse momento aqui, essa mensagem de arrependimento e adoração verdadeira vai chegar a todo mundo. E aqui ele diz assim ainda, ó. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então ele está falando aqui, acreditem no Senhor. O juízo tá chegando perto, o juízo está iminente. Deus está controlando, tá no controle do tempo, né? Mas está avisando, olha, o acerto de contas está se aproximando. Ele está avisando. E aí ele fala aqui, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Apocalipse, queridos, ele nos ensina a adorar o Senhor, né? Ele fala que João enxerga ou ouve, né? Os anjos, os 144 mil adorando. Então, a adoração ao Criador, ela é fundamental para mim, para você. Por isso que nós precisamos entender que o meu coração, o seu coração, eles foram feitos para adorar. E nós fomos feitos para adorar a Deus. Se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar outra coisa. Nós vamos adorar outros deuses com letra minúscula, nós vamos adorar coisas, né? Então, tudo que, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas, elas acabam tomando o lugar de Deus, porque a nossa essência é de adoração. Se a nossa adoração não está o foco não está em Deus e nas coisas de Deus, né? Nós vamos adorar outras coisas. Então, por isso e tudo que toma o lugar de Deus, queridos, tudo que rouba a glória de Deus na nossa vida é idolatria. Então, por isso que a gente tem que cuidar aqui e entender que a nossa essência, nós somos criados para adorar. Que nós possamos sempre escolher adorar a Deus, não adorar outros deuses, não adorar o dinheiro, né, que é Mamon, que é um outro deus com letra minúscula que a Bíblia cita, né? Então, assim, tem tantas coisas que acabam ocupando o lugar de Deus na nossa vida, e nós, então, precisamos entender que nosso chamado a adorar é adorar e proclamar o Evangelho. Nós precisamos viver reverenciando Deus, né? E que a nossa vida seja uma vida de adoração. E aí também nós precisamos entender aqui, queridos, que o juízo virá, queiramos nós ou não, achamos que está certo ou não, isso não cabe a nós, né? E nós seríamos muito levianos em falar que, né, que o julgamento vai ser rigoroso demais, porque nós vamos ver que será rigoroso. E por que eu estou falando isso? Exatamente porque Deus está chamando ao arrependimento. O Senhor não quer que as pessoas passem pelo juízo. Mas, como nós temos a nossa escolha, o livre-arbítrio, o Senhor deixou com que nós escolhêssemos, queridos, porque Ele poderia ter nos feito, né, com uma assim, não, todos vão me adorar, né? Não, mas não é isso que o Senhor espera. O Senhor espera que nós escolhamos adorar Ele, que nós desejemos adorar Ele, não por imposição ou por obrigação, não, é por escolha. Então, é por isso que existem pessoas que aceitam e as pessoas que não aceitam.
vai chegar lá a recompensa para aqueles que adoraram o Senhor, o Deus verdadeiro, viveram na sua retidão, separados, sem mentira, tudo isso que nós já vimos, e vão ter aqueles que escolheram viver de uma vida dissoluta, uma vida longe do Senhor, e acreditaram ou se deixaram iludir pelas facilidades do mundo, entraram pela porta larga e não pela porta estreita, né? Então, tudo que vai acontecer conosco, tanto aqui na terra como no céu, são frutos das nossas escolhas. A gente sempre fala das sementes, né? Até domingo o Henrique pregou sobre os talentos, né? Ou a gente multiplica os talentos ou a gente enterra. As sementes é a mesma coisa. Nós estamos recebendo hoje a palavra do Senhor. O que eu vou fazer com essa palavra? O que eu vou fazer com isso que eu estou lendo hoje? Eu vou fazer frutificar na minha vida e eu vou me fortalecer ainda mais no Senhor, ou daqui a pouco vem qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, qualquer tristeza e vai nos afastar de Deus e do seu propósito, né? São escolhas. Não, então, por isso que ele fala aqui, nós vamos ver depois dos perseverantes, né? Daqueles que são persistentes. É isso que eu e você precisamos ser, permanecer até o fim. Não adianta, queridos, nós ficarmos até aqui, nós entendermos a palavra, vivermos para Cristo, e daqui a pouco, por qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente vai abandonar Cristo e vai voltar aos velhos hábitos, vai voltar à velha vida, né, vivendo na idolatria, no pecado. Nós não completamos a carreira, né? E nada adiantou nós vivermos até aqui, porque o que importa é o final de todas as coisas, é como o Senhor vai nos encontrar lá no final, né? Ou quando ele nos recolher, quando nós morrermos, ou quando ele vier nos buscar. É isso que importa. Então, aqui no versículo 8 diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, né? Outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho da fúria da prostituição. Aqui também, queridos, por isso que eu falo que esse capítulo é muito, sim, tem muita simbologia. Então, aqui, quando ele fala que o outro anjo, quando ele anuncia a queda da grande Babilônia, é a grande meretriz. O que que é isso? O que que a gente já viu? O que que é a igreja falsa, a igreja apóstata, a igreja mentirosa? Então, isso tudo caiu agora, né? Caiu a casa. Não, aqui o outro anjo está dizendo, né? E aí caiu todas as coisas, foi desmascarado tudo, que fez beber todas as nações do vinho da ira da prostituição. O que que é esse vinho da ira da prostituição, queridos? É uma sedução espiritual que leva ao pecado. O inimigo, muitas vezes, quando a gente fala de Satanás, do inimigo, né? A gente pensa assim que ele é feio, horroroso. Queridos, ele não é assim. Se ele fosse assim, as pessoas não cairiam nas astutas ciladas dele. Aí, quando ele fala aqui do vinho da ira da sua prostituição, é isso, é uma sedução espiritual, né? Ele, então, aqui, ele tá nesse momento ele está dizendo, caiu todos aqueles que foram seduzidos, né, pela besta, pelo Satanás, pelo falso profeta, pelo anticristo, né, todos os que seguiram ensinos religiosos falsos e que foram praticados, agora foram, né, desmascarados, aqui não existe mais. E aqui uma coisa muito séria que nós vamos fazer, queridos. Dentro da igreja verdadeira, existem igrejas que são falsas e que imitam igrejas verdadeiras. Por isso que quando o Senhor fala do joio no meio do trigo, o que é o joio no meio do trigo? É a peste no meio daquilo que dá o trigo, né? Então, é muito fácil de confundir o joio do trigo. Eles têm algumas características. E aqui nós precisamos entender, queridos, quem são as igrejas verdadeiras, quem são as igrejas falsas. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a pessoa até está sendo auto-enganada. Ela pensa que ela está numa igreja verdadeira,
né? Mas ela está numa igreja falsa. Aí, de repente, a pessoa vai dizer: Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, e agora tu diz que não me conhece? Mas com certeza, queridos, o Senhor, ele vai se revelar a essas pessoas. Ele não deixa as pessoas, ele não vai julgar as pessoas sem dar a chance delas reconhecerem Deus verdadeiro. Ele não seria justo se as pessoas fossem enganadas e fossem. Meu, é que nem quando eu falei do selo, né, da besta, né? Todos vão saber que eles estão recebendo aquele selo, né, na mão, sendo selados pela besta. Ninguém vai ser enganado. Ai, aconteceu, eu recebi um chip lá, não sabia o que que era. Não, as pessoas que vão receber, elas vão saber o que elas estão fazendo. Porque senão o Senhor não ia ser justo, né? Então, que o Senhor sabe, conhece o nosso coração, ele sabe quando nós estamos enganados, quando nós fomos enganados, quando nós somos inocentes ou quando nós fizemos sabendo que estava errado. Então, aqui, queridos, esse é o cuidado. E como que a gente discerne uma igreja falsa de uma igreja verdadeira? Pela palavra, queridos, uma igreja que não prega o evangelho na sua totalidade, o evangelho pleno de Gênesis e Apocalipse, sem tirar versículos fora, com versículos que não sejam contextualizados, sabe? Pega um versículo e aplica aquele versículo em algo que a gente sabe que Deus não está ali. Igreja que só fala sobre prosperidade, sobre a teologia da prosperidade, então eu não preciso pagar preço nenhum. O tome a sua cruz e siga está longe dessa igreja, né? Então, é a igreja que barganha com Deus, né? Pede ofertas, grandes ofertas para que as pessoas sejam abençoadas. Cuidado, queridos, com isso, porque Deus não é um Deus de barganha. Eu não preciso dar quantias em dinheiro para o Senhor me abençoar. Ele nos abençoa porque ele nos ama. A gente retribui com o nosso financeiro porque é uma forma de nós estarmos agradecendo, retribuindo ao Senhor. Mas Deus, ele não é toma lá da cá, sabe? Então, assim, ó, isso são, assim, ó, muito, de forma muito generalizada, eu estou pontuando algumas coisas. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque quando nós estamos numa igreja falsa, quando as pessoas falam de algo que não condiz com a palavra de Deus, com a Bíblia, se acende um alerta em nós. O próprio Espírito Santo que está em nós, ele já, né, opa, porque é ele que traz, ele que nos convence. Então, assim, ó, quando a gente ouve coisas que não condiz com Deus, com o caráter de Deus, com os princípios de Deus, queridos, mesmo que falem que é de Deus, não é, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque vai chegar o dia que nós precisaremos prestar conta disso. E por que que daí você pode me perguntar assim, mas pastora, e por que que tem tanta gente estão nessa igreja, nessas igrejas? Porque, queridos, é muito mais fácil eu viver numa igreja que eu posso tudo. Eu posso todas as coisas. E aí chega no final, eles pregam de um Deus universalista. E nós vamos ver mais para frente que não é assim. Que um Deus que vai chegar lá e no final das contas ele vai perdoar todo mundo e vai todo mundo para o céu. Independente de como eu vivo aqui. Independente se eu aceitei Jesus ou não, se eu fui obediente à palavra ou não, se eu cumpro com os propósitos de Deus ou não. Independente disso, vai chegar lá no fim, Deus é amor, ele ama todo mundo, ele vai perdoar todo mundo. Então, é mais fácil. Por que que, por exemplo, queridos, vou citar aqui um exemplo. Os espíritas, né? É muito mais fácil eu perdi alguém da minha família. É, nem como seria bom eu acreditar que essa pessoa ela vai estar num lugar e ela vai voltar a viver e ela vai se melhorar aqui, né? Ela não vai sofrer nenhum tipo de condenação, mesmo que eu sabendo que essa pessoa de repente não aceitou Jesus,
ou viver uma vida que não agradou o Senhor aqui na terra, vocês entendem que é mais confortável para mim. Isso me consola mais, sabendo que a pessoa vai ter mais uma chance, duas chances, três chances. Então, tudo é questão do nosso eu. Então, para que fique mais fácil para mim aceitar, eu acabo aceitando heresia. Mas não é essa a verdade. O Senhor nos diz que para nós é nos dado a morrer uma só vez, né? Então, nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui, nós não vamos reencarnar. Então, vocês entendem o porquê que essas heresias, essas falsas religiões, elas atraem muita gente? Porque é a porta larga, é o caminho mais fácil. Então, vamos lá. Versículo 9. Vamos ler do 9 ao 11 agora. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão. Também esse beberá vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe sobre os séculos dos séculos, e os adoradores da besta e da imagem e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Então, queridos, é o que eu estava falando agora, é muito difícil a gente olhar para isso, para esse texto, né? Porque esse outro anjo, o terceiro, ele está anunciando um juízo ainda mais severo. Até aqui foram juízo misturado com misericórdia, né? Deus enviava, né, terremotos, o mar, tudo aquilo que a gente já estudou, mas ainda tinha misericórdia. Aqui, esse anjo ele tá anunciando agora um juízo severo, por isso que ele fala ali do vinho sem mistura. Sem mistura é isso, uma justiça agora é reta, né? E aqui se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal da testa, também esse beberá o vinho da ira de Deus. Então, aqui, queridos, ele está falando que Deus, ele é amor, sim, mas ele é justiça. Então, essas são as consequências de quem se une ao mal. E aqui, quando ele fala depois que vai ser atormentado no fogo, com fogo e enxofre, queridos, é eterno, é definitivo. Fogo e enxofre quer dizer isso, é para sempre. Diante dos santos anjos e do Cordeiro. Então, esse juízo, ele é eterno, ele é irreversível. Então, nós precisamos levar muito a sério a nossa escolha. Ou nós bem escolhemos a Cristo, ou nós escolhemos o mundo. Se nós escolhermos o mundo, eu e você estamos sabendo qual vai ser o nosso final. Né? A gente não está mais na ignorância, agora nós sabemos para onde nós vamos. Então, nós precisamos rejeitar, queridos, nós precisamos afastar de nós qualquer tipo de aliança com o pecado, né? Ou com qualquer sistema que seja contrário a Deus. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus que não retrocedem. Mesmo que as coisas sejam mais fáceis, aparentemente, e queridos, viver com Cristo e obedecer a Cristo nem sempre é fácil, mas a gente tem o privilégio de ter Jesus conosco. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Falei, acho que no culto de sexta ou de domingo, quando eu fiz a abertura, que o Senhor sempre nos dá um escape, né? Ele não, nenhuma tentação que vem sobre nós é uma tentação de Deus, não, é uma tentação, é humana. E Deus, ele é tão maravilhoso conosco que ele nos ajuda nos dando uma saída. E isso não é só uma saída para que a gente não caia em tentação. Quando ele faz isso, ele mostra para nós a sua fidelidade e o seu amor. Capítulo não, versículo 12 e 13 agora. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então viu uma voz do céu dizendo: escreva. Olha só como o que João fala: escreva. Ele ouviu uma voz que dizia para ele: João, escreve aí.
Bem-aventurados os mortos desde agora que morrem no Senhor. Sim, o Espírito diz, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Lembra que aqui a, está acontecendo a tribulação, queridos, e ele está falando aqui que bem-aventurados são aqueles que morrem aceitando a Cristo, né? Ele está falando aqui, bem-aventurado aqueles que, pelo nome do Senhor, não se renderam e não se amoldaram, não se renderam à besta, né? Não se contaminaram. Não, esses que morreram no Senhor, esses mártires, porque vai ser muito difícil, né? Sobreviver a tudo que nós já vimos aqui que vai acontecer. Então, queridos, mas aqueles que permanecerem, aqueles que morrerem no Senhor, são bem-aventurados. Esse anjo pede para que João escreva isso. Então, vale a pena, né? Nós entendemos nesses 2 versículos aqui, queridos, que independente de tudo que eles sofreram ali agora, o Espírito diz para que descansem das suas fadigas. Ele sabe que vai ser muito trabalhoso, que vai ser muito difícil permanecer, mas aqueles que morrerem no Senhor vão descansar das suas fadigas e as suas obras nos acompanham. Aqui é uma chave que é bem interessante de nós entendermos. Não são as obras que nos levam para o céu, né? Mas nós levamos o que nós fazemos aqui para o céu. As obras nos acompanham. Não é por causa delas que nós vamos para o céu, porque não é pelas boas obras, né? A gente já viu isso também. Não é pelas boas obras, é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus. Mas tudo que nós fazemos vai nos acompanhar. Aí entra aquilo que nós também já vimos, que são os galardões, né? E a gente vai ver isso também mais para frente de novo. Aí, no final, aqui para nós finalizarmos, versículo 14 ao 16, diz assim, ó, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Jesus, né? Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O que quer dizer essa foice afiada, queridos? É um símbolo de juízo e de colheita, né? A foice para quê? Para colheita, né? Então, aqui ele olhou para o céu, olhou para as nuvens e viu o Filho do Homem, quer dizer, viu Jesus, né, com uma coroa, tendo na cabeça a coroa de ouro, né, e na mão essa foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em voz forte para que se achava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher. Quando ele fala aqui, pegue a sua foice e comece a colher. Então, chegou agora aqui a hora da colheita, do juízo, né? Visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então, a colheita madura diz que, né? O que reporta isso, a colheita madura? Deus está pronto para nessa hora Deus está pronto para aplicar o seu juízo. E aí vai haver essa separação do justo e do ímpio. Aí ele vai começar a colheita. O juízo justo, né? O cumprimento do propósito divino. Então, nesse momento, está se concretizando tudo o que já foi profetizado, tudo que já foi dito sobre o juízo. E aí, no 17 até o 20, então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, juntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O que aqui João está relatando para nós, queridos? Aqui, então, está sendo feita a colheita. Quando ele fala a colheita da ira,
esse juízo final, é sobre os ímpios, isso que vai acontecer. Lagar e sangue é uma linguagem simbólica mostrando a seriedade do juízo. E quando ele fala que 1.600 estádios, queridos, isso quer dizer, esses 1.600 estádios são 360 quilômetros, é do norte até o sul da Palestina. Então, o que, que quer dizer isso? Que vai acontecer um mar de sangue, né? E isso tudo, esse juízo, ele vai alcançar todos os ímpios. E o que, que nós aprendemos aqui? Ah, outra coisa aqui, ó. Quando ele fala que foi pisado o lagar fora da cidade, quer dizer, queridos, que vai ser longe do povo de Deus. Isso. O Senhor vai tirar o povo de Deus, o povo de Deus não vai presenciar isso. Então, o que, que nós aplicamos aqui? O que, que nós entendemos? Que Deus é justo, o seu juízo é inevitável para os que rejeitam a Cristo. E a nossa motivação deve ser e continuar sendo para sempre a fidelidade com Deus e a perseverança. Isso que nós precisamos manter. Então, Deus, ele cela e protege o seu povo, né? O evangelho eterno é proclamado antes que o juízo final, tudo seja anunciado. Ele fala, ele pede para que o anjo anuncie a todos. Então, esse capítulo, ele contrasta, como eu falei no início, a justiça divina e o mal do mundo. E nós somos chamados, então, à fidelidade, à esperança e à perseverança. E aí, queridos, só para nós finalizarmos agora, nós temos ainda alguns minutinhos. Existem 7 eventos acontecendo aqui no Apocalipse 14. No versículo do 1 ao 5, esse grupo de redimidos, né, o povo de Deus, eles são triunfantes no céu, né, lá no Monte Sião. Então, esses santos, nós, né, já lembra que eu falo do pré-tribulacionismo, né? Então, os santos, os que já aceitaram Jesus, eles estão lá nesse lugar. Então, eles não vão, eles estão no céu. Eles lembram que no Monte Sião é um lugar, né, que é um dos nomes simbólicos do céu. Então, é o povo de Deus, os 144 mil representando o povo de Deus, não estarão mais na terra, estarão no céu. Então, esses 144 mil, né, que abrange todo o povo do Senhor, que não se contaminaram com a falsa religião. Quando ele fala lá dos castos, né, dos que não tiveram impureza sexual. No capítulo 14, dos 6 e o 7, existe um outro acontecimento, então, uma outra narrativa, que é o anjo proclamando o evangelho eterno. Então, Deus chamando pela última vez os moradores da terra ao arrependimento. Então, os moradores da terra que ficaram aqui, né? Então, ele manda um mensageiro para isso, um testemunho angelical do evangelho do reino. No versículo 8, esse outro anjo anuncia a queda da Babilônia, né? O vinho da fúria de sua prostituição refere-se aos falsos ensinos religiosos. Do 9 ao 12, vai ter, então, o julgamento dos adoradores da besta. Então, do 9 ao 12, é outro anjo anunciando esse juízo ainda mais severo, né? E aí ele ainda complementa que serão atormentados com fogo e enxofre. Então, isso nos mostra que são símbolos, né, de um grande tormento. No versículo 13, diz, é a mensagem da bem-aventurança nos mortos do Senhor. Então, nesse tempo terrível que eles vão estar vivendo, das densas trevas espirituais, Deus está mostrando aqui que é melhor morrer no Senhor do que viver, né? E aí, porque aqueles que escaparem, né, aqueles que morrerem, quer dizer, vão estar descansando. Então, eles serão bem-aventurados, é o que diz a palavra de Deus. Versículo 14 ao 16, a ceifa dos gentios.
Então, é uma antevisão da Batalha do Armagedon. Essa Batalha do Armagedon, nós vamos ver no capítulo 16, tá? Então, assim, e no 19 também. Então, essa ceifa, ela é citada por João daqueles que não, dos ímpios mesmo, né? Dos que não aceitaram Jesus. E do 17 ao 20, então, é a ceifa, a colheita de Israel. A ceifa anterior foi uma ceifa geral, né? E essa, então, é a ceifa de Israel. Então, queridos, são isso tudo falando de juízo, né? Vocês entenderam que isso tudo está se referindo ao juízo. Não são as ceifas dos santos para os céus, mas dos ímpios para o justo juízo, né? Amém? Assim, nós finalizamos o capítulo 14, então. Semana que vem nós iniciamos o 15. O 15 é curtinho, eu acho que a gente vai conseguir iniciar o 15 e fazer um pouquinho do 16, vamos ver como é que vai ser. E aí depois a gente faz o 16, daí a gente dá a nossa pausa, né, as nossas férias do estudo bíblico, né, porque, como eu comentei, talvez o pessoal não estava na semana passada, mas tem muita gente que viaja, né, perto do Natal, recebe parentes, fica mais difícil, né, da gente acompanhar o estudo, e quando a gente encerrar o capítulo 16, ele não vai não, nós não vamos estar no meio do assunto, né? Então a gente consegue dar uma parada ali, tá? Porque se a gente for um pouquinho mais para frente, aí depois nós vamos ter que retomar tudo. Amém? Tá entendido, queridos? Foi entendida essa aula? Esse estudo, ele é muito importante. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Porque se nós formos ler esse capítulo 14 sozinhos, né, sem um entendimento da palavra, sem uma ajuda de uma Bíblia de estudo, coisa assim, é bem difícil da gente entender, porque não é um texto literal, né? É um texto que tem muita simbologia. Qualquer dúvida, eu sempre falo, né? Estou à disposição, podem me chamar. Amém? Alguém ora por nós? Para nós finalizarmos esse estudo? Quem vai orar por nós hoje? Não, ninguém vai orar, então eu vou orar. Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, pelo teu ensino. Muito obrigada, Senhor, por trazer todas as revelações ao nosso coração. Nós sim somos teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome, que tenta todos os dias, Pai, buscar ser melhores, realmente ser teus discípulos. Então, nós sabemos, Pai, que essa palavra é para nós, e nós vamos entender e ver, Pai, o cumprimento dessa palavra. Que privilégio nós temos. Nos ajuda, papai, nos mantermos firmes, perseverantes, Pai, persistentes, para que nós não venhamos ser confundidos, enganados, Pai, como diz a tua palavra. Que nós possamos estar com os nossos olhos fixos em Ti, Jesus, no Autor e Consumador de todas as coisas. Se alguém, Pai, não tem fé o suficiente para crer na Tua palavra, que o Senhor derrame uma dose de fé, porque até a nossa fé vem do Senhor. Então eu te peço, Jesus, aumenta a nossa fé, para que nós possamos viver e crer, confiando na Tua palavra. Que nós possamos viver, Senhor, na dependência e sabendo que tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Que nós tenhamos confiança em Ti, Jesus. Que nós possamos descansar o nosso coração, sabendo que tudo isso que nós estamos vendo, Pai, nós estamos ouvindo, tudo que nós somos, somos Teus adoradores. Não viveremos os juízos, não viveremos, Pai, nada disso, porque nós já escolhemos o Senhor. Muito obrigada, Pai, por ter nos separado, por ter nos chamado, e que todos os dias da nossa vida nós possamos proclamar o teu santo nome. Assim nós oramos e eu te agradeço, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, paz seja com todos.